Amém. Vamos aplaudi-la. Aleluia. Vamos assentar. Cheguei aqui por tua luz, dos desertos de solidão para um lugar sagrado. Tudo que passei, só tu sabes bem. O pecado em mim de ti me afastou. Mas Pai, a tua graça e as misericórdias são maiores que o pecar para me restaurar. Tudo que posso é me ajoelhar e clamar: Santo, Santo, Santo. tudo que posso É me ajoelhar e clamar: Santo, Santo, Santo. se enfrentando estou as tribulações, eu sei que tua luz irá me guiar. Mas Pai, a tua graça e as misericórdias são maiores que o pecar para me restaurar. Posso é me ajoelhar e clamar: Santo, Santo. Tudo que posso é me ajoelhar e clamar: Santo, Tu és santo, és tão santo, santo, tu és santo, Santo, Santo. mas Pai, a tua graça e as misericórdias estão sobre mim. Tudo que posso é me ajoelhar. Tudo que posso é me ajoelhar e clamar: Santo, Clamar santo, Santo. Tudo que posso é me ajoelhar e clamar: Santo, tu és santo, és tão santo, santo, és santo, Santo, Santo. Tudo que posso é me ajoelhar e clamar: Santo, tudo que posso é dizer que és Aleluia. Amém. Vamos assentar. Meus irmãos, a palavra diz, o apóstolo Paulo falou assim: fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Faz assim. Essa expressão, fiz de tudo. E nesses últimos dias, Deus tem usado uma chave para abrir as portas de nações fechadas, para que o Evangelho pudesse penetrar.
foi feita uma pesquisa tão interessante, que em outras nações, algo que atrai muitas pessoas para ouvirem o Evangelho é o esporte. Não é tanto o cântico, mas o esporte Deus tem usado para que portas sejam abertas e testemunho do Senhor seja levado. Queria chamar o pastor Roger aqui. O pastor Roger é um dos pastores da igreja e que desenvolve aqui em Lagoinha, nessa área. Ele dirige todo o ministério de esportes da igreja. Ontem eu estava falando com ele e ele estava lá em Congonhas, não é? Dando ali com o time, fazendo o seu testemunho. E nós sabemos que o esporte, nós estaremos aqui no Brasil, recebendo em 2014 o mundo, em 2016 novamente o mundo estará aqui. E algo tão bonito é que Deus tem levantado entre os atletas um bom número que já conhece Jesus. E quando eles vão, quando apontam assim para cima, e fazem aquele gol, ou rompem aquela faixa e dão glória ao Senhor, o nome do Senhor vai chegando. E milhões. Por isso, essa chave que Deus tem usado, a chave do esporte, e vai continuar usando como um testemunho em outras terras, não é? E hoje ele está aqui exatamente para juntos dedicarmos ao Senhor uma Bíblia que é dos atletas de Cristo. Uma Bíblia que tem testemunhos de vários atletas, e eu sei que onde você trabalha, um amigo que você tem, ele, quer queira, quer não, tem algum envolvimento no esporte. Ele torce por um time, você torce por outro, ou o prazer dele é outro. Por isso que nesta quarta-feira agora, nós teremos, igual tivemos na quarta-feira passada, uma oportunidade de lançar a rede. E tivemos uma reunião lindíssima, com Diante do Trono, a ministração da palavra, e cerca de 120 que vocês entregaram o convite, se renderam a Jesus. Eu fico vendo assim, o pai, a mãe, vendo o filho aqui, o parente. Você tem orado por 3. E esse é o mês da colheita. Então é só você chegar que as pessoas estão prontinhas. Então nós temos esse convite que você vai levar, e vai levar para entregar os seus 3, convidando para estar nessa quarta-feira, às 19h30, novamente, com certeza o Diante do Trono estará ministrando, teremos um momento precioso, quarta-feira, às 19h30. Quem não recebeu esses 3, coloque-se em pé, enquanto o pastor Ross estiver falando, porque você vai convidá-los para nesta quarta-feira, às 19h30, ouvir a palavra do Senhor. E nós teremos nesse tempo dessa reunião de quarta-feira, vamos estar trazendo alguns atletas que estarão dando testemunho deles de conversão, hein? Já pensou o dia que o Cacá estiver dando testemunho aqui também? Mas enquanto o Cacá não vem, tem o Cacazinho que vai dar o testemunho, não é assim? Então, quem não recebeu, olha, fale só a verdade, hein? Se você não está com esses 3 convites aí, fique em pé no seu lugar, e os diáconos vão distribuir imediatamente para você, e você vai assentar. Agora, olhe para mim, querido, nós estamos vivendo esse tempo da colheita. Esse tempo pode passar, o tempo pode passar. O tempo pode passar, os corações estão ficando moles, porque nós passamos o mês inteiro de julho orando, passamos o mês de agosto jejuando, para que esse mês agora de setembro fosse o mês da colheita. E é pelos 3 que você tem orado, agora você vai chegar e vai convidar. Amém. Bom dia. A paz do Senhor. Fala para o seu vizinho aí. Jesus é o maior treinador deste mundo. Ele tem as maiores e melhores instruções, substituições e orientações. E nós bem sabemos aonde estão essas instruções, essas substituições. Para ser rápido, como que o esporte é rápido, eu quero chamar, eu gostaria que você saudasse o diretor executivo de Atletas de Cristo, Ricardo Ximenes, que ele vai apresentar para vocês
aonde estão essas instruções, né? Amém. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez eu estou muito feliz em voltar aqui. Uma linda igreja e, sobretudo, Deus está nesse lugar. Nós conseguimos sentir a sua presença e esse é um grande motivo de alegria para mim e para minha família, que é o meu time, o time completo hoje, tem me acompanhado por todos esses lugares. Nós estamos em Belo Horizonte, dessa vez para lançarmos a Bíblia, que é a palavra de Deus, porém, como já foi dito aqui, ela tem uma introdução nas primeiras páginas com a história de Atletas de Cristo, que completou 30 anos o ano passado, além de testemunhos de atletas. Nós temos aqui o Lúcio, da Seleção Brasileira, o Falcão, do futsal, o Daniel Dias, o Jorginho, não lembro outro agora, mas fica para surpresa a hora que você passar ali. É que eu não queria falar, né? É o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Temos o testemunho dele aqui. E a gente sonha em um dia ter uma Bíblia, mas com muitos testemunhos, com muitos atletas que têm impactado vidas, não só nos seus clubes, não só nos seus times, não só nas suas modalidades esportivas, mas que têm alcançado o mundo inteiro e pessoas ao redor do mundo inteiro para Jesus, como já foi dito também pelo pastor Márcio, entrando em lugares fechados ao Evangelho. Então, nós estamos lançando hoje aqui, à noite na Batista Central e amanhã na livraria Leitura, tá? Amanhã à noite com presença de atletas lá, mas hoje nós estamos aqui de maneira muito feliz com a presença do Daniel. Daniel chegou de Londres ontem, se eu não me engano, ele foi lá fazer o lançamento da Paralimpíadas, eu queria que você recebesse ele com alegria. O Daniel é um atleta em atividade, compete nas piscinas do mundo inteiro. Foi ele que trouxe aquelas 8 medalhas da China, 9 medalhas da China, 9 medalhas. No Parapan do Brasil também deu um show. Teve agora no Mundial de Natação, trouxe mais medalhas para nós. Está indo para o Pan-Americano do México e para as Olimpíadas de Londres também, para honrar o nome do Senhor dentro das águas. E ele vai contar aqui rapidamente um pouquinho da sua história e o que Deus tem feito na sua vida também. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma grande honra estar aqui representando os atletas de Cristo, né? Eu fico extremamente feliz, né? E contando bem breve a minha história no esporte, eu comecei a nadar em 2005, depois de assistir as Paralimpíadas de Atenas, 2004, eu já tinha meus 16 anos, né? Por isso que eu sempre digo que Deus sempre tem o tempo dele para a nossa vida. E quando a gente espera a vontade dele, ele nos faz mais que vencedor, como a palavra dele nos diz. Em 2006, fui para o meu primeiro Mundial, ganhei 5 medalhas, 3 de ouro, 2 de prata, foram 3 recordes mundiais, 5 recordes para pan-americanos. Em 2007, para a Pan, como foi dito pelo Ximenes, foram 8 medalhas de ouro em 8 provas disputadas, então eu tinha chance de ganhar 8 medalhas e ganhei as 8 de ouro. Pequim, 2008, foram 9 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata, 1 de bronze, 11 provas nadadas e 9 medalhas. 2010, no Mundial, segundo Mundial, foram 9 medalhas, 8 de ouro, 1 de prata. Estou melhorando, né? Para a honra e glória de Deus, né? E em 2008, pelo meu feito na Paralimpíada, eu ganhei como o melhor atleta paralímpico do mundo. E esse troféu, apenas 3 brasileiros tinham ganho, né? Não são muito conhecidos, que é o Pelé, né? Quase ninguém conhece. Ronaldo Fenômeno e um Bob Burnquist do skate. E eu fui o 4º brasileiro a ganhar, o primeiro atleta paralímpico. Amém. Amém. E o que eu digo para a igreja é o seguinte:
é o que eu sempre digo, quando eu nasci, nenhum pai, nenhuma mãe, quando eu nasci, meus pais não esperavam ter um filho bonito assim. Mas não esperavam ter um filho deficiente. E não foi nada fácil na minha vida. Hoje eu estou contando as minhas conquistas, mas no início teve muitas dificuldades. Mas se você está passando uma dificuldade hoje, não tema, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. E Jesus pode te fazer mais que vencedor. Se você está triste hoje, muitas pessoas falam por que eu sempre estou sorrindo, mas é porque eu tenho Jesus na minha vida. E se você tem Jesus na sua vida, sorria, porque Ele nos faz mais que vencedores e nos faz feliz, sim, por mais difícil que esteja sendo a nossa vida ou que vá ser. Como eu disse, nada foi fácil, mas hoje eu posso estar compreendendo o propósito que Deus tem para a minha vida. E Ele tem um propósito para cada um de você aqui. Temos que ser discípulos de Cristo. Quantas pessoas estão esperando você falar do amor de Cristo? Então seja luz neste mundo como Jesus foi. Né? E hoje é uma grande honra a gente estar nesse lançamento, porque é uma grande oportunidade de nós, através do esporte, estar mostrando o que Deus pode fazer na nossa vida. Que Deus esteja abençoando essa igreja, usando a cada dia mais essa igreja. Né? E como eu disse, eu estou muito feliz aqui e conto com as orações dos irmãos. Eu tenho grandes objetivos para a minha vida, mas que esses objetivos não sejam meus, mas sim de Cristo. Para que Ele, através da minha vida, possa mostrar que com Ele nós somos mais que vencedores. Amém. Glória a Deus. Então você pode adquirir a Bíblia dos Atletas de Cristo ali na Tenda da Bênção. Ali está um pessoal preparado. Muito obrigado. Esteja orando por atletas de Cristo. Você que é torcedor do Atlético, do Cruzeiro, seja de clube que for, você souber que é um atleta de Cristo, ore, interceda por ele, para ele ser um proclamador através do esporte. Viu? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Glória a Deus. Eu fico imaginando a emoção que passa no coração dele quando está lá no pódio, não é assim? Recebendo a medalha de ouro, a bandeira do Brasil lá em cima, o hino nacional. Mas algo que também bate ali é exatamente essa vontade de Deus o Pai. A palavra diz que nenhum atleta é coroado se ele não lutar segundo as regras. Sabe, tudo que nós queremos é honrar o Senhor, viver com o Senhor. E Deus deseja que você esteja envolvido. Uma das ferramentas é exatamente o esporte. E Deus quer usar. Nós estamos inaugurando daqui a alguns meses a nossa fábrica de artes, mas também nós teremos uma expressão bem forte na área do esporte, Por esses dias, Deus está nos dando um lugar maravilhoso, perto aqui de Belo Horizonte, onde nós teremos ali a oportunidade dos nossos filhos, netos e você, não apenas desenvolver muito na área do esporte, mas queremos ver realmente o testemunho do Senhor alcançando de uma forma tão bonita os corações. Eu queria chamar aqui à frente nesse instante 4 casais que vão dedicar os seus filhos ao Senhor. Esse é o momento de entrega. Este será o momento de nós não apenas trazermos os nossos dízimos no altar do Senhor, nossas ofertas, mas é o momento de nós colocarmos o nosso coração no coração de Deus, o Pai. A honra que Deus tem nos dado. Quando você participou, há poucos minutos atrás, do envio da Alessandra lá para o Uruguai. Todas as portas que Deus nos diz para entrarmos por elas, nós entramos, tendo uma convicção que Ele é o provedor. Hoje nós temos quase 200 ministérios distintos para alcançar as pessoas. E se você olhar bem na primeira página do boletim, se você entrar no seu carro e ligar 90.1,
você está ouvindo, por enquanto, só músicas, mas elas estão chegando em todos os lugares, nos hospitais, nos presídios, nas casas, às 24 horas. E o Senhor disse, nós entramos e temos a certeza da provisão dEle. Queria que alguns pastores viessem receber o Luiz e a Emanuela, que vão trazer Miguel e Mateus, o Gustavo e a Ana Carolina, que vão trazer o Thales, o Marcílio e Luciene, que vão trazer Lucas, Clara e Gabriela, e Daniel e Vanessa, que vão trazer o Davi ao Senhor. Estenda as mãos enquanto os pais trazem os seus filhos. Se tiver alguém sentado perto de você, peça para ele ficar em pé, só se for realmente uma pessoa impossibilitada mesmo. Os pais virão aqui, os pastores vão tomar essas crianças em seus braços, porque esse é o momento. Estenda as suas mãos, tudo que nós queremos. E aqui estão os pais, crendo na intervenção de Deus, crendo que seus filhos foram gerados para Deus. A palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor, é uma herança para Ele, é algo que nós recebemos dEle e que volta para Ele. Esse é um momento preciosíssimo, por isso, com as mãos estendidas, você novamente vai orar comigo cantando. Vamos. Eu te abençoamos no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, ore comigo. Diga, Senhor Deus, eu me regozijo, porque eu vejo no teu altar os meus irmãos, o Luiz e a Emanuela, o Gustavo e a Ana Carolina, o Marcílio e a Luciene, o Daniel e a Vanessa, que trazem seus filhos em obediência para serem consagrados ao Senhor. Pai querido, preserve esses pais com a vida e a saúde, e que eles possam ver os filhos dos seus filhos, para a glória do teu nome. Conceda-lhes, ó Deus, a sabedoria, a alegria de criarem seus filhos para o Senhor. E agora, Pai, trazemos sobre a vida do Miguel, do Mateus, do Thales, do Lucas, da Gabriela, da Clara, do Davi, toda a tua bênção, para que essas crianças, nas mãos do Senhor, venham ser testemunhas da tua bondade e da tua fidelidade. Deixamos essas crianças no coração do Senhor e as cobrimos com o sangue de Jesus. Que todas as tuas promessas se cumpram nessas vidas, em teu nome. Amém. Amém. Vamos aplaudi-las. Amém. Graças a Deus. Vamos assentar, queridos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos dizer juntos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus nos amou, Deus deu. Uma das expressões maiores do amor é dar. E a palavra diz que quando nós trazemos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, é um ato de dar, é um ato de amor ao Senhor. E o nosso amor varia pela intensidade do nosso nível de relacionamento. Quanto mais nós amamos, mais nós damos. Quanto maior é o nosso amor, maior é a abertura do nosso coração também. Reconhecemos que somos apenas
mordomos do Senhor, apenas mordomos. Apenas mordomos. Ele tem nos confiado. Ele tem nos confiado. E Ele disse que quem é fiel no pouco, Ele disse, sobre o muito eu o colocarei. Sobre o muito eu o colocarei. E nesta manhã você vai trazer o seu melhor ao Pai. Com fidelidade, nesse segundo domingo de setembro. Vai trazer o seu melhor. Vai trazer os seus dízimos. Vai trazer as suas ofertas, expressando o seu amor. Por isso, levante uma das suas mãos para os céus. Ore comigo dizendo, querido Deus, eu te amo. E em amor, mais uma vez, eu trago a minha vida. Pai, através da entrega dos meus dízimos e ofertas, receba, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Querido, se você não veio preparado para esse momento, no boletim, como nos envelopes, você tem o número das contas, os bancos. Cada dia parece que tem aumentado mais o número de irmãos que entregam seus dízimos pelos depósitos bancários. Essa semana mesmo, bem no início, na segunda-feira, a pessoa responsável pelas finanças disse, pastor, temos aqui alguns desafios e precisamos desse milagre. Eu disse, Deus vai prover. E Deus tem provido. Ou seja, Deus é fiel. E é tão lindo ver a provisão do Senhor. Nós caminhamos cada dia, é o pão de cada dia. Nós aqui em Lagoinha, nós não temos um saldo, nem orçamento temos. Temos apenas o nosso coração crendo na fidelidade do Pai em prover. E vivemos esse milagre. Nas entradas, para aqueles que quiserem, você pode fazer a transferência usando o seu cartão para a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas também. Então, enquanto nós vamos cantar o que, filha? Ah, me ama mesmo, viu? Então, olha para o seu irmão e diga, Ele me ama, e eu amo, e em amor, faço o meu melhor. Tem ciúmes de mim. Uma carta O seu significante amor é assassinada. como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Vai, traga o Espírito de liberdade. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Não foi nós que te escolhemos, mas o Senhor escolheu nos amar, Pai. Quem aqui que você acha que parece com Elias, Obrigada, Senhor. o profeta? Tem ciúmes de mim. Careca, não. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele Bendito seja o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Vamos estender nossas mãos. Eu queria nesse instante, quando vamos orar dedicando os dízimos e ofertas, hoje também recebemos 53 novos diáconos, e eu queria que eles viessem aqui à frente, e nós vamos orar por eles, dedicando-os ao Senhor, consagrando-os ao Senhor. Por isso esses novos, eles estarão aqui para servir o Senhor, servindo aos irmãos. O trabalho deles não é apenas só recolher os dízimos e ofertas, eles estarão ajoelhados aqui agora, e ao recebermos esses irmãos, eles trazem em suas mãos o símbolo do diaconato, que é uma toalha. E a toalha, Jesus ali em João 13, tinha uma toalha nas mãos, e ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nesta manhã, e todos esses irmãos, todos eles, não apenas foram preparados, o coração deles cheio de amor pelo Senhor, e que honra nós temos de podermos receber esses queridos e amados irmãos que estarão nos servindo, cumprindo o ministério aqui na igreja de uma forma muito intensa, honrando a Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial. Por isso, igreja, estenda as mãos agora e ore comigo dizendo: Senhor Deus e Pai, temos consagrado ao Senhor os dízimos e as ofertas. Receba, Senhor, como expressão da nossa fidelidade e do nosso amor. Mas nesta hora, invocamos o Teu nome sobre a vida destes queridos irmãos que são apresentados à Tua igreja como diáconos a partir desta hora. Que o coração deles seja esse coração de servo, que jamais venha faltar o óleo sobre eles, a alegria de poder servir-te. Preserva-os, ó Pai, com a vida, com a saúde, e que eles com alegria possam cumprir o ministério que o Senhor tem chamado. Pai querido, recebemos esses irmãos, honramos a esses irmãos, para que em fé possamos vê-los crescerem para a glória do Teu nome. Amém. Vamos aplaudi-los. Agora esses diáconos vão levantar a toalha bem alto e vão dizer: estamos aqui para servir a Jesus, servindo vocês. Vamos falar? Estamos aqui
Outra vez, estamos aqui para servir a Jesus, servindo os irmãos. Outra vez, estamos aqui para servir a Jesus, servindo aos irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só um detalhe agora. Eu vou pedir, porque o templo hoje está tão cheio, mas eu preciso dos meus diáconos aqui. Então eu vou pedir que os homens, só os homens, pudessem ficar sentados aqui mesmo no chão, porque queria que vocês ficassem hoje aqui no púlpito, sabe? As mulheres vão sentar lá embaixo, mas os homens vão ter esse privilégio de ficarem por aqui. Nesse instante, eu quero que você levante seu boletim. Todos os nossos avisos estão aqui. E você precisa ler o boletim todinho. Levante ele e diga. Diga assim, o pastor está pedindo para eu ler o boletim todinho. Fala, Jesus, me ajude. Eu preciso ler o boletim todinho. Sabe, Jesus vai te ajudar, porque temos tantos avisos. Se formos falar todos, eu ficaria aqui, eu posso dizer, mais de meia hora falando com os irmãos. Agora não se esqueça, nosso livro de hoje, o que o dinheiro não compra, é uma mensagem, e o preço é simbólico, apenas R$1. Você vai encontrá-lo junto em umas bancas, com o CD também do pastor Cornélio, da leitura da Bíblia. E se você não levou sua camisa para a Marcha para Jesus, ali ao lado da tenda, você vai levá-la também. Vou pedir, meus queridos diáconos, agora, que todos vão ficar só assim, e você vai levantar a sua Bíblia mais alto que você puder agora. Levante a sua Bíblia bem alto, mais alto. Deixa eu pegar aqui algo aqui, filho. Diga, vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, com temor e tremor, ó Pai, estamos com a Tua palavra. Porque a Tua palavra é a espada que divide alma e espírito. A Tua palavra nos consola, nos exorta, mas a Tua palavra traz a salvação, traz a edificação. Que nesta manhã Tu concedas ao pregador graça, sabedoria, unção, Pai, para que os corações ao saírem daqui, possam sair tão diferentes do modo como que chegaram, e levarem a Tua palavra tão a sério, como ela deve ser levada, no nome de Jesus, amém. Vamos assentar, queridos. Nessa manhã, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e hoje nós vamos ler muito a palavra, e vamos deixar a palavra de Deus falar aos nossos corações. Nós temos que ouvir e ver. Só o Espírito do Senhor andando agora. Porque eu vou fazer algo que você vai guardar no seu coração. Você nunca vai esquecer do que vai ouvir nesta manhã. Eu queria fazer hoje aqui como se fosse um teatro. Então vamos abrir e fechar as cortinas algumas vezes. Eu queria que você participasse de uma forma clara. Eu queria apresentar 4 personagens que estarão sendo envolvidos agora. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 21. 1 Reis capítulo 21, o texto por si só carrega uma mensagem. 1 Reis capítulo 21, todos. Agora, se você estiver ao lado de alguém
que está sem a Bíblia, divida sua Bíblia com ele, porque ele vai precisar ler a Bíblia. Ele tem que ler a Bíblia, porque eu vou pregar muito pouco. Vamos apenas ler a palavra do Senhor. O primeiro personagem, eu vou dar o nome dele, que está aqui na Bíblia. Ele se chama Nabote. E eu queria chamar então o Gustavo Poubel. Vem cá, Gustavo. O Gustavo vai ser Nabote. Vamos falar esse nome? Nabote. Eu nunca apresentei um neném chamado Nabote. Nunca. A mãe ia chamá-lo Nabotinho, não sei como. Mas vem cá. Este é o primeiro personagem. Qual o nome dele? Nabote. Nabote, ele era um israelita tão devotado. Ele viveu numa cidade chamada Jezreel. Nabote era um homem bom. Ele aborrecia o mal. Nabote procurava andar com o Senhor. Ele se deleitava em Deus. Nabote era aquele homem que irradiava santidade, pureza, integridade, zelo. Quando lermos a história de Nabote, nós vamos ficar tão impressionados como este homem era tão bom, como ele amava Deus, como ele amava a sua família, como ele amava a sua nação. Mas Nabote tinha uma vinha, uma plantação de uvas, que era ao lado do palácio de marfim do rei. O rei estava lá em Samaria, chamava-se Acabe, daqui a pouco vamos conhecê-lo. E ele tinha um palácio de marfim, uma casa toda de marfim, que essa casa, esse palácio, era exatamente ao lado do palácio de verão de Acabe. Esta vinha não foi Nabote que comprou. Ele herdou do seu pai. O seu pai havia herdado essa mesma vinha do seu avô. O avô de Nabote tinha herdado do seu bisavô. O bisavô de Nabote tinha herdado do seu tataravô. Ou seja, desde quando Israel pisou na terra, aquela vinha, aquela área, aquele pedaço de terra passou a ser propriedade da família de Nabote. O segundo personagem chama-se Acabe. Era rei Acabe. E eu quero então introduzir o Acabe para vocês. Vocês vão conhecer agora o Acabe. Vem cá, Marcos. Você tem cara assim de Acabe. Vem cá. Mas é só a cara. Fica aqui do lado dele. Esse é o segundo personagem. Qual é o nome dele? Acabe. O pior rei de Israel. No currículo dele estava escrito exatamente esse: o pior rei que Israel já teve. Mas ele foi um grande comandante do exército de Israel. Quando você lê as vitórias que ele conquistou, as estratégias que ele teve para derrotar os sírios, você fica encabulado de ver. Esse homem que era o comandante em chefe do exército de Israel, ele não conseguia comandar os seus próprios apetites, as suas paixões, a sua lascívia. Esse homem se vestia como rei, comia como rei, vivia como rei. Seu palácio era suntuosíssimo. E ele tinha uma ambição: mais terra. Ele tinha a coroa, tinha o cetro, tinha o trono, mas ele vivia ao lado de uma mulher ímpia. Uma mulher ímpia. E ele era uma marionete das mãos dessa mulher. Se você abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 21, olha o verso de número 25. 1 Reis, capítulo 21, o verso 25 diz assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Agora vai entrar outro personagem que era Jezabel. Desculpe, eu vou chamar uma pastora que é muito santa, mas
ela não vai ficar com raiva de mim, porque ela vai fazer o papel de Jezabel. E ela ficou olhando para o lado assim, será que vai ser eu ou é você mesmo, Basti? Vem cá. Olha o verso 26. 1 Reis 21, 26. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. No capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16, o verso 33. 1 Reis 16, 33 diz: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. O Acabe, este homem aqui, fez tudo de ruim que você pudesse pensar, para irritar a Deus. Tem gente que ama a Deus, mas o Acabe, quando você lê a história dele, ele fez de tudo para irritar o Senhor. O terceiro personagem, eu já apresentei. Qual o nome dela? Jezabel. 1 Reis 16, o verso 31. 1 Reis 16, verso 31 diz: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etabaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Jezabel era filha de rei. Antes de ser rainha, ela era princesa. Mas Acabe casou com uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Deus, nada com a história do povo de Deus. Uma mulher que servia Baal, adorava Baal, era cheia de demônios de uma forma tão terrível. Era aquela mulher adoradora de Baal, implacável, e que tinha um espírito de sedução e de domínio, igual a mulher de Potifar, que tentou José de todas as maneiras. E o quarto personagem que entra na história é Elias. Elias. Eu vou chamar aqui o José Pedro, vem cá. José Pedro vai ser o Elias. Qual o nome dele? Elias. 1 Reis 19, o versículo 10. Como que é o nome dele? Elias. Olhe na Bíblia, 1 Reis 19, versículo 10. Ele respondeu, Elias: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Quando você lê a história de Elias, você percebe a integridade do coração dele, o zelo, o amor, aquele cuidado tão grande pelas verdades do Senhor. E ele estava dizendo: tenho sido zeloso pelo Senhor. E Deus não disse isso é mentira sua, era o testemunho dele mesmo. Esse homem aqui, o Elias, a integridade dele, o amor, o zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque ele dizia assim: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Elias conhecia a história de Israel, detalhes e detalhes. Israel estava vivendo esse tempo de apostasia, porque estava no trono um rei ímpio, casada com uma mulher endemoniada chamada Jezabel, e agora entra ali o Elias, que carregava uma ira santa. Agora que eu introduzi a você desses quatro personagens: Nabote, um israelita devotado; Acabe, esse rei iníquo; Jezabel, essa mulher sedutora, ímpia, rainha de Israel; Elias, o profeta do Deus vivo. Eu quero mostrar para você uma tragédia. Muitas vezes as pessoas acham: não, eu posso fazer o que eu quiser fazer,
Mas a Bíblia diz que existe um dia da retribuição. Daqui a pouco nós vamos ver literalmente essa expressão, o dia da retribuição. Então agora, vamos assentar. Eu queria que ficasse aqui só o Nabote. Pode assentar vocês ali, eu vou chamar. Qual o nome dele? Nabote. Abra comigo em 1 Reis capítulo 21. 1 Reis capítulo 21 começa dizendo assim: sucedeu, é uma história, mas é realidade. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, os israelitas, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Vem cá, Acabe, fica perto dele aqui. O que o Acabe falou para o Nabote? Vamos ler juntos? Leia comigo. Fale para ele aqui. Disse Acabe a Nabote. Vamos falar? Dá-me a tua vinha. Todo mundo lendo? Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. O Acabe volta e diz: eu quero a sua vinha, eu pago por ela o preço que você pedir, eu te dou outra do tamanho que você quiser, mas eu quero. O verso 3, capítulo 21, verso 3 diz assim: porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Por quê? Naquela época era bem diferente da de hoje. O povo de Israel, quando chegou, cada um recebeu uma parte. E aquela parte que ele havia recebido era para ser sempre daquela família. Se porventura tivesse acontecido qualquer coisa no meio do caminho, e eles tivessem perdido a herança, quando chegava o ano do jubileu, tudo voltava ao seu primitivo dono. Assim era. Por quê? Está escrito em Levítico capítulo 25, o verso 23. Levítico capítulo 25, o verso de número 23, por que o Nabote tomou essa decisão? Porque ele queria cumprir tudo aquilo que o Senhor havia determinado para ele. Levítico 25, 23 diz: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Deus queria sempre que as pessoas tivessem essa compreensão de serem peregrinos e forasteiros aqui na terra, que não ficassem enraizados em alguma coisa. E aqui o Senhor também diz: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Em Números capítulo 26, Números capítulo 36, aliás, Números capítulo 36, o verso 7 e o verso 9. Números 36, o verso de número 7, diz assim: assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. O verso 9, assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma a sua herança. Por isso que esse homem bonito, o Acabe, tomou essa posição. Nabote, esse é outro, sai para lá. Então, Nabote que é bonito, você é muito feio, vira para lá. Isso aqui, só no espírito. Ele disse: o quê? Guarde-me o Senhor
de que eu dê a herança de meus pais. O Nabote sai. E fica agora o rei. Ele tem coroa, ele tem roupa de rei, ele tem cetro de rei, ele tem milhares de soldados, tem servos, basta ele fazer assim, ele tinha tudo. Mas olha o versículo 4. Capítulo 21, versículo 4. 1 Reis, capítulo 21, verso 4. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o israelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Agora imagine ele, rei, agindo como um menino mimado. Ele fica todo emburrado. Ele volta para o palácio. Imagina o palácio cheio de gente. E ele lá emburrado. Deitou-se na sua cama. Voltou o rosto e não comeu pão. Imagine a cena deste rei tão vitorioso nas guerras. Um conquistador as escravas dele mesmo. Naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, os músicos tocando, aquelas danças, tudo ali acontecendo, e ele emburrado. Raiva. E ele só pensava nisso. Nabote não me vendeu. Nabote, que ela vinha, eu quero. Emburrado. Talvez você esteja se vendo parecido com Nabote, né? Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Agora entra a Jezabel. Verso 5, olha o que diz. Então, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, ele disse: que é isso que tens de gostoso o teu espírito e não comes pão? Eu fico imaginando a Jezabel chegando, cheia de plumagem, aqueles olhos todos pintados, a boca pintada, ou seja, tudo na moda naquela época, aqueles colares assim, cheios de prata, de coisas. Ela chega e diz: que é isso que tens desgostoso o teu espírito e não comes pão? Eu não sei como ela falou. Não sei se ela falou brava, se falou carinhosa com ele. Ela vê aquele homem, com o rosto voltado para a parede, olhos vermelhos de tanto chorar, uma mão desse rei chorando, emburrado. Quem sabe ela colocou a mão na testa dele para ver, será que ele está com febre? Não estava com febre, coisa nenhuma. Mas o coração dele estava queimando de fogo, de raiva, de indignação. Existe um fogo, sabe, que você não consegue medir assim, pelo lado de fora. Quando você lê em Tiago, capítulo 3, o verso 16, Tiago, capítulo 3, o verso 6, diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma pelas chamas do inferno. O poder da palavra. E o o Acabe estava vivendo assim. E ela diz: que é isso que tens desgostoso o teu espírito não comes? Olha o verso 6, como ele responde. Ele lhe respondeu, olhe para ela. Acabe, olhe para ela. Porque falei a Nabote, vamos falar o que ele respondeu para ela, vamos ler juntos. Porque falei a Nabote, de israelita, e ele disse:
dá-me a tua vinha por dinheiro. Não, eu falei tudo errado aqui. Vamos ler de novo, verso 6. Então lhe respondeu: porque falei a Nabote de israelita e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Olha o verso 7. 21, 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, aponte para ele assim com o dedo: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote israelita. Que mulher sussarana, né? Falando com ele, você é um banana. Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. Que víbora, não? Que mulher. Olha no capítulo 16, o versículo 30. Conheça um pouquinho mais aqui do Nabote. Não, do Acã, aliás. Que é Acabe? É Acabe, não é? Eu estou trocando os nomes aqui. Me ajuda, Jezabel. Fez Acabe, filho de Urias, que era mau perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha aqui no capítulo 21, o versículo 20. 21, 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te. Porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor nosso Deus. Olhe para mim, com todo respeito às mulheres. Mas existem mulheres que são malignas. Sansão que diga o que Dalila fez na vida dele. Veja a história de Davi, a passagem de Batseba pela sua vida, como destruiu. Veja Herodias na vida do Herodes. Veja a mulher de Potifar, o que ela armou para José. Veja a mulher de Jó, naquele momento de angústia, de dores. E a mulher de Jó volta para ele e diz: Jó, você ainda teme a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Uma mulher pode levantar um homem, tanto para o bem, como pode levantá-lo para o mal também. Agora olhe no capítulo 21. Olha o que a Jezabel fez. Acabe, sai um pouquinho. Deixa o holofote só nela. Então, escreveu cartas em nome de Acabe. Ela escreveu com a letra do Acabe. Era como se fosse o Acabe escrevendo. Mas atrás dele tinha quem? A mulher. Então escreveu cartas, não uma, cartas em nome de Acabe. Selou-as com o sinete dele. Ou seja, ele teve que tirar o anel dele. Ele sabia de tudo. Ele tirou o anel. Jezabel pegou o anel e selou cada uma das cartas. Selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. Mandou essa carta. Escreveu em nome de Acabe com o selo. E ela escreveu o quê? Olha o verso 9. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte deles 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o até que ele morra. Essa mulher escreveu essa carta usando veneno. A tinta que ela usou era veneno, artimanha maligna. E ela enviou essa carta aos anciãos, aos nobres que habitavam na cidade, que conheciam Nabote. Vem cá o Nabote, que deu Nabote? Nabote, esse homem simples, esse homem zeloso de Deus,
Esse homem casado com uma mulher, com vários filhos. Esse homem que temia Deus. Os amigos o conheciam, a vizinhança o conhecia, todos conheciam. E tudo está escrito aqui na Bíblia para Deus nos ensinar algo, que daqui a pouco nós vamos chegar. Não tem nada aqui na Bíblia que não tenha uma mensagem para nós. E essa é uma mensagem que você precisa entender, porque existe o dia da retribuição. O que aconteceu? Esta carta foi enviada para os anciãos, os líderes religiosos da época, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum. O que é jejum? Jejum é um ato religioso. Jejum é algo de humilhação diante de Deus. E o jejum, quando todos estão jejuando, era um feriado. Ninguém trabalhava no dia do jejum. Ninguém. Todos paravam. Todos ali em Israel iriam parar. Era feriado. E a orientação foi essa, para colocarem Nabote na frente, no lugar alto, onde todos pudessem vê-lo. Olha aqui o versículo 6, dizendo assim, versículo de número 10. Olha, fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, até que ele mora. Nabote, ele não estava sabendo de nada do que estava sendo tramado. Nada. Quando foi convocado para o jejum, ele disse: é um jejum, eu vou jejuar também. Filhos, hoje ninguém come, fogão apagado em casa, todos agora vamos lá. Aquela multidão reunida, e de repente ele entra no meio, mas ele é levado para o lugar mais alto. Ele é levado para o lugar mais alto. E ele fica pensando: mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ele não sabia de nada do que estava acontecendo. Ele foi espontaneamente, havia uma convocação para todos de Israel irem e participarem daquele jejum. E ele é colocado num lugar alto, bem alto. E diz o texto que levaram 2 testemunhas. Por quê? Em Deuteronômio 17, o versículo 7. Deuteronômio 17. A Jezabel pode ficar um pouquinho de lado. Deuteronômio 17, verso 6 diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Lembra que Jesus, eles fizeram a mesma coisa com ele? Levaram 2 testemunhas falsas para acusá-lo. Agora trouxeram 2 testemunhas ímpias e colocaram ali. 1 Reis 21, verso de número 11. Olha o que está escrito: os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Olha o versículo 12. Apregoaram jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Mas se você andar um pouquinho, em segundo Reis, capítulo 9, segundo Reis, capítulo 9, o verso de número 26. Segundo Reis, capítulo 9, o verso 26, você vai ver que não foi só o Nabote que foi apedrejado até a morte, mas os filhos. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei nesse campo. Então, não apenas só o Nabote. Nabote foi apedrejado até a morte. Agora imagine os seus filhos. Podem sair. Quem sabe crianças pequenas. Crianças de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos.
Naquela época as famílias tinham muitos filhos, 10 filhos. Todos foram apedrejados, todos. E observe agora o versículo 14, capítulo 21, o verso 14. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Verso 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te. Ele que estava lá sem comer, emburrado pelo canto, sem querer ouvir nada, ela disse: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote o israelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Olha o verso 16. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote israelita, para tomar posse dela. Aí ele vai. Não estava mais emburrado, estava sorridente agora, comeu, e ele diz: agora eu vou tomar posse. Bem feito, ele não quis me vender. Ela veio para mim de mão beijada. Ele desce, fale comigo, desce. Agora olhe para mim. Não existe nada que fica oculto aos olhos de Deus. No momento quando Acabe desce, Deus faz um outro homem descer. Olha o versículo de número 17. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias. Vem cá, Elias, sobe aqui. Quando o Acabe desce, Deus faz Elias descer. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, verso 18: dispõe-te, desce. Querido, não existe nada oculto aos olhos de Deus. Quando Acabe desceu, Deus fez Elias descer. Não existe nada que Deus não esteja vendo. Não existe nada que Ele não esteja contemplando. O Senhor disse: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Muitas vezes, em momentos de injustiça, as perguntas são estas: será que Deus não está vendo? Será que Ele não vai agir? Será que não vai haver uma intervenção? Será que vai ser sempre assim? Será que a injustiça vai prevalecer sobre a justiça? Será que o mal vai prevalecer sobre o bem? Não, querido. Deus tem o controle. Olha o verso 18. Acabe desceu para tomar posse da vinha. Diz o verso 19: falar-lhe-ás dizendo. Deus coloca as palavras nos lábios do Elias. Olha como diz: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Quando Nabote e seus filhos foram apedrejados, a morte de apedrejamento era uma morte que levava horas, e algumas vezes levava até dias, porque era uma morte devagar, eram pedras e pedras e pedras, e o sangue ficava. E os cães tinham vindo ali e lamberam o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos. E agora Elias fala
para Acabe: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Verso 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te. O homem de Deus nunca é inimigo das pessoas. Ele é inimigo das atitudes das pessoas. Já me achaste? Ninguém consegue fugir. Ninguém consegue fugir. Ninguém consegue fugir. As pessoas podem esconder, mas um dia vem a luz. Ninguém consegue fugir do Senhor. E muitas vezes as pessoas chamam de inimigo aquele que traz a verdade, a confrontação. Elias não era inimigo, era profeta, homem de Deus. Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o mal perante o Senhor. Verso 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Verso 22. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filha de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizestes pecar a Israel. Verso 23. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Israel. Agora, a palavra do Senhor. Vem o dia, chamado dia da retribuição. Há um dia. Ninguém pode tomar o nome do Senhor Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Este é um dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E eles tinham feito tudo isso. Nós colhemos aquilo que plantamos. Nós somos responsáveis pelas consequências. Ali estava Elias, trazendo a palavra do Senhor de uma forma tão forte ao coração desse homem. Mas vamos ver um pouquinho sobre essa questão da retribuição. Abra comigo em Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7, o verso de número 22. O Elias pode assentar, por favor. Provérbios 7, 22. Não existe. Aqui vai falando sobre alguém que se envolve com prostituição. Ele diz: e ele no instante a segue, falando como alguém que vai atrás de uma prostituta, como boi que vai para o matadouro, como servo que corre para a rede. Olha o verso 23. Até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. As consequências vêm. Verso 26. 27, capítulo 7 ainda, verso 26. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Um amante, a prostituição, a pornografia, a sua casa é caminho para a sepultura. Capítulo 26 de Provérbios, o verso 27. Provérbios 26, o verso 27.
Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Ou seja, quem semeia vento, vai colher tempestade. Psh. Elias falou, nada aconteceu. Passou uma semana, nada aconteceu. Passou um mês, nada aconteceu. Um ano se passou. Acabe disse, aquilo que Elias falou nunca vai acontecer. 2 anos se passaram e nada tinha acontecido. 3 anos se passaram. Quando completou 3 anos, volto para 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. 3 anos depois. Diz assim: 3 anos se passaram, sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel, ou seja, com Acabe. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, meus cavalos como os teus cavalos. Olha só, capítulo 22, o verso 29 agora. Capítulo 22, o verso 29. Acabe vai para a guerra. Olha então. Capítulo 22, 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, os carros de Josafá, certamente este é o rei de Israel. E eles se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou, verso 33, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Verso 35. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão do exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Elias havia dito: do modo como os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o seu sangue. E agora? Os anos passam. Sobe outro rei. 20 anos se passaram. Jezabel continuava no palácio. Os filhos de Jezabel com Acabe reinavam 20 anos. E podia dizer assim: aquilo foi uma coincidência. Os cães lamberam o sangue do Acabe, mas aquele vaticínio contra mim nunca vai acontecer. Mas olhe comigo, 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Jeú foi um daqueles que foi levar as cartas lá em Israel, anunciando aquele jejum. Jeú tinha sido mandado por Jezabel para fazer isso. Mas olha o que começa a acontecer. Jeú, ele vai ser ungido rei. Observe.
Segundo Reis, capítulo 9, verso 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite, vai-te a Ramote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe-o sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, jovem profeta, Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Olha o versículo 9. Porque, capítulo 9, verso 9. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Israel. Ou seja, lá o campo de Israel. Que campo de Israel era esse? Lá do Nabote. Não haverá quem a enterre. Ele diz: não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. O profeta deu o recado detalhadamente. Agora olha o versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos saber, te pedimos. Então disse Jeú: assim me falou a saber. Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Agora, caminhe comigo. Versículo 16, diz assim, capítulo 9, verso 16. Então Jeú subiu a um carro e foi-se de Israel, porque Jorão estava de cama. Era o rei, filho de Jezabel, esse Jorão. Então Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Israel, e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao seu encontro para que lhe pergunte: a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o Senhor, assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro, chegando este a eles disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. Verso 20. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece com os de Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente. Disse Jotão: aparelhe o carro. Ele aparelhou o carro. Saiu Jotão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de... Aonde que eles encontraram Jeú? No campo de Nabote israelita. 20 anos. 20 anos. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz? Enquanto perdura as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias. Verso 24. Mas Jeú entesou o arco com toda a força e feriu a Jotão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração, ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote.
Toma-o, lança-o no campo da herdade de Jabote israelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele essa sentença. Tão certo como vi, ontem à tarde, tinham passado mais de 20 anos, mas para Jeú ele estava dizendo: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei nesse campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Verso 27. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse: feri também a este. E o feriram no carro, a subida de Gur, que está junto a Abileão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. Agora observe, verso 30. Tendo Jeú chegado a Israel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Verso 34. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram, e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Israel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Queridos, qual é a lição aqui? Não existe absolutamente nada que esteja fora do olhar de Deus. Você, meu irmão, tem recebido uma herança do Senhor. Que herança é essa? A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo que Satanás quer é roubar a sua herança, é roubar a sua identidade. Quantas vezes você é tentado a vender a sua herança? Quando ele diz: faça uma troca comigo, faça uma troca. Foi assim que ele fez, Satanás fez com Jesus. Ele disse: olha, me adore, troque a sua herança, troque, faça como Esaú, venda o seu direito de primogenitura, venda o seu direito da herança. Para que ser um crente tão fiel? Você tem que viver a sua vida. Sabe, troque. Eu pago o dobro. Eu te dou mais. Sabe, você hoje tem uma mulher só, eu vou te dar 5. Troque seu direito de primogenitura. Troque a sua herança. Troque. Para que valorizar? Por que você vai dar valor a isso? É tão subjetivo. Você pode ser um crente, mas não precisa ser tão crente assim. Você pode dar umas voltinhas, pode sim.
Uma mentirinha de vez em quando não faz mal nem a ninguém. O dia da retribuição chega. Nem sempre a conta chega no mesmo dia. Mais de 20 anos se passaram. A longanimidade de Deus. Mas não houve o quê? Arrependimento. Não houve arrependimento. Esta história está aqui. Com muitos e muitos e muitos detalhes. Como uma mensagem para nós. Uma mensagem. Ou você, querido, cuida da herança que Deus te deu. Valorize-a. Cuide dela. Cuide dela. Porque o Senhor cuida dos seus. Viva para Ele. Não troque por nada. Nada. Ele pode te mostrar o mundo todo. Falar, tudo isso te darei. Se você me der a herança. Mas Jesus disse, não. Que nesta manhã, quando você recebe essa palavra do Senhor, talvez ela tenha caído no seu coração e você não tenha entendido por quê. Mas eu sei que o Espírito de Deus vai vivificá-la em sua vida. Que ninguém saia, mas vamos nos colocar em pé. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Nós vamos cantar uma oração que diz, Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Senhor, eu quero voltar àquele tempo que meu coração vibrava, Senhor. Ó Deus, eu não olhava nem o relógio, eu queria o Senhor. Eu passava horas e dias cuidando da herança. Meu prazer era a Tua palavra. Quem sabe hoje você está mergulhando em tantas coisas tão ímpias. Quem sabe você está valorizando coisas que não são para serem valorizadas. Quem sabe aquela paixão que você tinha pela herança, no momento quando você aceitou a Jesus, ali era sua herança, eu recebi, meu pai me deu. Mas tantas coisas aconteceram, as intimidações do inimigo. Mas hoje é um dia de volta, é um dia de volta, é um dia de você saber que pode passar muitos anos, mas se não houver arrependimento, quem semeia ventos vai colher tempestades. É o tempo de você viver a vida que Deus tem. É o tempo de você viver um casamento bonito. O tempo não vai resolver nada. O tempo que Deus nos dá é esse tempo apenas para nós voltarmos. E nós vamos cantar, quero voltar ao início de tudo, Senhor. Encontrar-me contigo, Senhor. Ó Deus, eu quero viver a minha herança. Quero criar os meus filhos na minha herança. Quero deixar a minha família. Quantos estão hoje preocupados em deixar castelos? O que adiantou a casa de marfim de Acabe? O que adiantou ter deixado tudo aquilo se ele perdeu tudo? Valorize sua casa, valorize sua esposa, valorize seu marido, valorize seus filhos, valorize a sua igreja, valorize a sua saúde, valorize. Não deixe. Levante a mão do seu irmão, diga, meu irmão, por favor, levante a minha mão, porque eu quero que você sempre um vencedor. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor.
vou pedir que nesta hora um homem abrace um homem, uma irmã, uma irmã, mas o marido abrace a sua esposa. Olhe nos olhos, de 2 em 2, ali tem 3, é só 2. De 2 em 2, olhe nos olhos da sua esposa e diga: eu quero valorizar você como a minha herança. Perdoa-me se eu não tenho cuidado com tanto zelo da sua vida como minha herança. Mas eu declaro, na presença de Deus o Pai, que eu quero começar tudo de novo. Quero cuidar da minha herança, porque você é um presente de Deus para a minha vida. Deixe eu orar por você. Ore um pelo outro. Os casais se oram. Um homem ore por um homem, uma irmã por uma irmã. Todos orando, todos orando, todos ministrando, todos ministrando. Senhor, esta é a hora, Pai. Venha abrir o céu sobre cada vida. Venha manifestar, ó Pai, a graça da Tua misericórdia. Venha, Senhor, trazer sobre os Teus filhos a manifestação da Tua vida e do Teu poder. Venha, Senhor, trazer este renovo, ó Pai. Venha 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 trazer este renovo, ó Pai. Venha, Senhor, com toda a Tua graça, com todo o Teu favor. Ó Deus, que nesta hora, Senhor, aquela compreensão que haverá um dia, há um dia, ó Senhor, ó Deus, que o dia da retribuição, Senhor, que esse dia da retribuição não seja simplesmente o dia da prestação de contas, seja, Senhor, o dia agora de um momento novo na história dos Teus filhos. Incendeia cada coração, incendeia cada coração, incendeia, Senhor. Ó Deus, venha o temor do Senhor, a vida, o prazer em viver para o Senhor, o prazer em viver na pureza, o prazer em viver na santidade, o prazer em amar-te acima de todas as coisas. Eu abençoo, Pai. Senhor, eu abençoo Teus filhos. Eu abençoo Teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Marido, dê um beijo na sua esposa. Dê um beijo bem beijado. Isso. Agora, antes de sair, coloque suas 2 mãos sobre seu peito. Olhe para mim. Você que ainda não possui essa herança que Deus tem. Talvez até hoje a sua vida seja esse terreno tão seco, mas o Senhor quer fazer dela um pomar. Talvez sua vida tenha sido até hoje só espinhos, mas nesta manhã Deus quer trazer e fazer dela um jardim. Ao momento quando você abre o seu coração, ao momento quando você entrega a sua vida a Jesus, ao momento quando você se entrega a Ele, aí tudo passa a ser novo e diferente. Mas se você até hoje não entregou o seu coração a Jesus, ou quem sabe você é alguém que começou a andar com Ele e se desviou, hoje é o dia de você voltar para Ele. Feche os seus olhos e ore comigo. Eu quero fazer uma oração como se fosse você mesmo orando. Ore dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu reconheço o quanto eu preciso de Ti. Eu quero, Senhor, viver o Teu sonho aqui na terra. Eu quero ser herdeiro do Senhor. Por isso, nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido, ó Jesus, entra na minha vida,
eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados e eu vou fazer uma oração. Mas agora você não vai repetir esta oração, porque eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou por você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Aí no seu lugar, levante bem alto uma das suas mãos para orarmos por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que volta aos caminhos dele, erga mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Enquanto vamos cantar essa mesma verdade, eu me arrependo, eu volto. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, deixem seus lugares e venham até aqui à frente. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que hoje se reconcilia com Ele, deixe seu lugar e venha. É a hora de Deus para você. Pode vir. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Vem. Vem, 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 pode vir. É a hora de Deus para você. Vem, 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 vem. Venha, 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 vem, pode vir, vem, vem. Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Esta é a hora de Deus para você. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte para ela: como está a sua herança? Como está a sua vida? Você já tomou posse da sua herança? Você já tomou posse? Como está a sua vida? Quem sabe você foi alguém que já andou com o Senhor, até pregou a palavra, cantou, tocou, e hoje está vivendo longe. É a hora da sua volta. É a hora de você se render ao Senhor. Talvez você diga: pastor, mas a minha hora vai chegar ainda, domingo que vem. Mas pode não acontecer domingo que vem para você. O seu dia é agora, sua hora é agora. Vem. Toda a igreja com as mãos estendidas, toda a igreja orando comigo, toda a igreja afirmando, todos os irmãos proclamando, enquanto corações estão se rendendo ao Senhor, vidas estão se aproximando do altar. Ore comigo, igreja, dizendo: ó Deus e Pai, contempla nesta hora estes corações que se rendem ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu desligo dessas vidas o poder das trevas e ligo com o teu coração estas vidas, para que a partir de hoje possam viver como filhos e filhas do Senhor. Amém. Vocês que estão aqui, fiquem em pé. Podem chegar aqui bem próximo de mim. Você fez um gesto de vir e se prostrar diante do Senhor. E Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das mãos. Tudo vai ser novo para a história de vocês. Tudo, mas tudo mesmo. E hoje você recebe também uma nova família. Serão irmãos
que estarão prontos para cuidar de você, para abençoar a sua vida. Chega aqui, pode chegar, dê um passo aqui. Eu vou contar com a igreja até 3. Todos vamos levantar nossas mãos. Quando falarmos 3, vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Olhe comigo. Toda a igreja. 1, 2, 3. Vire agora, vire. Abençoamos você. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. A glória te abençoo, 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 te abençoo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Aleluia. Todos vocês.